Olha só, já que estamos falando agora então de presentes para as crianças na época do Natal, vamos continuar falando sobre este assunto com realmente uma turma grande aqui que veio nos prestigiar e trazer essas experiências e dividir com os pais lá de casa. Eu converso então com a Fabiana Tumela, que é educadora. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Aí agora começam os papais. Ao lado dela, a Juliana Pintarelli. Tudo bom, Juliana? Tudo bem. O Fernando Pintarelli. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Ambos são pais aqui da pequena Luísa. Ela tá de costas para a câmera, ela não quer saber, ela só quer saber de namorar os pais ali. Ao lado dela está ali, então, dos primeiros pais, está o Vanderlei Dias. Tudo bom, Vanderlei? E também a Kátia. Eles que são os papais da linda Catarina, que está ali quietinha, brincando ali com os brinquedos. Bom, acho que no primeiro momento, Fabiana, vamos aproveitar o gancho ali da reportagem que nós vimos, eles comentando sobre que as crianças precisam se comportar, respeitar os pais, tem aquele monte de regrinhas, ter boas notas, enfim, passar de ano, tudo isso para que no final do ano elas mereçam os presentes de Natal. Você, sendo mestre em educação, qual é o teu ponto de vista em relação a isso? É bom ou não negociar com as crianças neste aspecto? Pode ser bem saudável, sim, Janine. A gente precisa levar em conta a idade da criança, porque as crianças maiores, elas vão ter uma compreensão disso. Claro. Né? Elas vão saber negociar com os pais, vai ter algumas regras, se você não fizer determinada coisa que está combinada com os pais, não se comportar como está sendo esperado. Muitas vezes nas salas também com as professoras isso também pode acontecer. A criança vai ter direito conforme ela atenda algo que esteja combinado ou não. Né? Tá. Mas se a gente pegar uma criança um pouquinho menor, com um ano e meio, como a gente está vendo a Luísa aqui, aí isso já não encaixa muito bem, porque eles não vão conseguir compreender essa negociação que os pais estão propondo. Né? Então aí nesse caso quando a criança não se comporta bem, o pai vai ter que ver, isso aqui eu vou dar, isso aqui eu não vou dar, mas vai ser por uma decisão dele. Perfeito. Não por uma negociação com a criança, porque ela ainda não tem uma maturidade neurológica e intelectual para compreender essa negociação, está muito cedo, né? Quando a gente fala dessa compreensão, estamos falando de crianças a partir de que idade? A partir dos 3 anos. E daí é possível conversar? Exatamente. A própria criança acho que consegue argumentar também com os pais. Isso. Vocês, Kátia e Vanderlei, a Catarina já está com 3, quase 4 anos já, né? Vocês trabalham essa psicologia com ela compreende de que ela é merecedora dos brinquedos que ela está ganhando? Sim. Sim, a gente pratica bastante a gente faz essa troca com ela, a gente traz ela junto com a gente exatamente para nessa situação você poder contra-argumentar, ou seja, mostrar para ela que ela precisa aprender a fazer esse lado de a troca, de ganhar o presente e a contrapartida é exatamente ouvir o que a gente solicita. É óbvio que ninguém impõe, mas a gente mostra para ela o caminho que ela deve ser direcionada para exatamente ser merecedora do, vamos chamar, do benefício, que é o que ela está esperando ganhar, porque essa época a expectativa é grande. Não tem, é inevitável. O interesse dela é ganhar tudo, né? Tudo que aparece na televisão ela quer ganhar. Mas a gente conversa com ela que nem tudo ela pode ganhar. E para isso, ela também tem que obedecer, tem que entender as regras que a gente também coloca para ela. Primeiro ponto, então, é interessante. A partir da idade da Catarina, já dá para trabalhar com isso. Isso, exatamente. Perfeito. Aí, a partir desse momento, bom, a criança merece o presente. Aí vem aquele questionamento dos pais. Mas o que eu dou? Eu dou aquilo que eu tô com vontade de dar, que eu sei que seria interessante para ela. Eu dou aquilo que eu acho que ela já está esperando. Como é que você atende à expectativa da criança, sem também passar por cima daquilo que você acha correto e adequado? Certo. Bom, o mais adequado é que os pais tenham esse discernimento para escolher o que é adequado para a criança e do nosso ponto de vista, né, do Colégio Florença, o que seja mais educativo, né? Tá. Então, tem algumas coisas que, por mais que a criança queira, porque ela viu em algum lugar, às vezes os colegas ou mesmo na televisão, o pai vai saber que aquilo não é adequado para o seu filho. Né? Então, o mais adequado a gente pode ver por faixas etárias. As crianças menores, as crianças até 1 ano, são brinquedos muito simples. Às vezes os pais se enganam pensando que tem que ser algo muito caro, algo muito elaborado. Existem alguns brinquedos que eles fazem barulho, eles têm luzinhas, eles são bem coloridos, mas não necessariamente esses brinquedos são educativos para a criança. Entendi. São os brinquedos que a gente chama de que brincam sozinhos.
e não requerem da criança uma participação, a imaginação, a criatividade dela. Perfeito. Então, o mais adequado são brinquedos simples e, por mais incrível que possa parecer, brinquedos bem em conta, bem baratos mesmo. Como eu trouxe alguns aqui, alguns potinhos. As crianças dessa faixa etária, elas adoram vários... Montar. Exatamente. Potinho com colherzinha para fazer comidinha, eles adoram. E são coisas que muitas vezes as mães têm lá na sua cozinha, que é só questão de higienizar bem e disponibilizar para as crianças, né? E não precisa gastar uma nota agora nessa época que tem muitos apelos, né? E aí a gente pode ir avançando nas faixas etárias. Crianças entre 1 ano e 1 ano e meio, elas estão na fase da construção. Então, elas vão querer começar, como esse que a Luísa está brincando aqui, colocar um objeto dentro do outro, colocar um em cima do outro, empilhar coisas. Equilibrar, Isso, um do ladinho do outro, até mais ou menos 1 ano e meio. De 1 ano e meio até os 2 e meio é a fase das coleções. Então, não são necessários brinquedos muito elaborados, né, como eu dizia antes, mas vários brinquedos do mesmo tipo. Então, a gente tem aqui várias bonequinhas iguais. Eles vão querer colecionar e reter muitos brinquedos. Perfeito. A gente quer ensinar para a criança, você precisa dividir. Nessa fase, a criança precisa se apropriar. Tem que respeitar esse momento da criança também, sim, Fabiana? Sim, é muito adequado que os pais compreendam isso, né? Os educadores compreendam e respeitem isso, porque gera um sofrimento para a criança precisar entregar antes da hora. Ela ainda não tem maturidade para isso, ela quer reter, porque isso faz parte ainda da personalidade dela. Acho que até incentivo, né? Exatamente. De querer preservar aquilo que é seu, E é como se né? fosse uma extensão dela, ela não consegue se ver separada daquilo. Então, ela quer reter tudo ao redor dela e sofre em ter que partilhar nessa época. Depois é saudável e está adequado. Tem que estimular, inclusive. Exatamente. Deixa eu aproveitar a oportunidade de perguntar aqui para os pais, a Juliana e o Fernando, os pais da pequena Luísa. No caso dela, ela é filha única, primeira filha de vocês. Vocês sentem justamente isso que a Fabiana fala, que ela menciona? Totalmente. Até eu estava lembrando agora, ela estava comentando, as crianças adoram os brinquedos mais simples, né? No aniversário de 1 ano dela, ela ganhou diversos brinquedos, mas às vezes ela gostava mais da embalagem do brinquedo do que do próprio brinquedo. Então eu tirava da embalagem, ao invés dela ir em direção ao brinquedo, ela ia em direção à caixa de papelão ou papel colorido. Então, ao o barulho do papel amassando, ou ela pegava o papelão, dobrava, rasgava. Então, é interessante, agora ela tem essa, né, uma porção de brinquedos aqui coloridos e tal. Ela foi em direção aos potinhos plásticos. Ela tá nos potinhos. Que ela faz a maior bagunça mesmo na minha cozinha. Ela ama meus potes plásticos e as minhas panelas, abrir gavetas. Então, às vezes, a gente está com um brinquedo Fisher Price, todo elaborado, cheio de botões e luzes, barulhos. E ela vai no potinho para poder empilhar, encaixar. Então, o que a Fabiana falou está perfeito. A gente verifica isso todos os dias na nossa casa. E até no caminho nós viemos aqui comentando, né? Com todo o apelo tecnológico de tablets, celulares e colorido. No fim, se você botar um livro do lado, ela vai até o livro. Ela ama o livro com objetos coloridos, os bonequinhos, ela gosta de apontar e dizer, é o peixe, é o boi, falar o nome dos bichinhos. Então, para ela isso é muito mais interessante do que ver uma galinha pintadinha ou algo já pronto, como a Fabiana falou, brinquedos que brincam sozinhos, né? Então, ela prefere brinquedos que interajam de alguma forma com ela, né? Que estimulem a criatividade. Isso que a Juliana fala é bem importante reforçar, né, Fabiana? Às vezes os pais compram presentes como se eles estivessem comprando para eles. Exatamente. Eu tenho um tio, por exemplo, que ele comprava brinquedos maravilhosos para os meus primos, que ficavam, eles eram tão maravilhosos que eles ficavam em cima do armário, porque as crianças não poderiam brincar. Então, Porque se elas quebrassem, seria uma catástrofe. Portanto, aí eu te questiono, essa coisa de, quem sabe, iniciar com os livros, com esses brinquedos mais lúdicos, isso tem que ser desde as fases mais iniciais. Está bem adequado, desde bem cedo, só que aí o formato é que muda, né? Para os bebês é mais adequado como aquele que a gente tem ali, que é com tecido. Brinquedos os livrinhos de tecido. De tecido e com algumas coisas como a gente tem ali, umas fitinhas que podem ir na boca da criança, porque eles têm essa fase de querer conhecer o mundo a partir daí. Isso. E aí, à medida que as crianças ficam maiores, como no caso da Catarina, que a gente tem aqui,
a partir dos 3 anos, entra justamente a fase do faz de conta. Tá. Né? Então, a criança vai ter muita contação de história. Ela estava agora há pouco aqui com esses dedochezinhos aqui, pequenininhos. Fantástico. Porque eles têm muita a contação de história. Que legal. Vou pedir pra você ficar com ele paradinho, assim que daí a gente consegue mostrar. Essa aqui é a bruxa do João e Maria. Até para que os pais possam interagir com as crianças nesse aspecto, Exatamente, né? E deixar elas livres, inclusive, para criarem, né? E aí eles já têm uma maturidade intelectual para compreender a história e não necessariamente ter um objeto. Porque o bebê pequeno, ele não consegue compreender toda a história. Se o pai deixa ela complexa, a criança não vai entender aquelas palavras. Tá. E já a criança um pouquinho maior, a partir dos 3 anos e pouco, ele já tem uma abstração maior para conseguir compreender aquilo e vivenciar mesmo não tendo o que tocar. Ótimo. Então, as cantigas, quando a gente faz cantigas que tem mímica, eles conseguem compreender, mesmo não visualizando nenhuma imagem. Tá. Eles conseguem viver a história, mesmo a pessoa só narrando, mesmo que não tenha figuras no livro, a criança consegue viver a história. Eles já começam a se relacionar também com jogos, é uma dica legal para os pais adquirirem jogos simples, né, evidentemente, tomar cuidado com as peças quando desmonta, né, para que não gere isso, para que não tenha pontas e tudo mais. Mas como a gente tem aqui quebra-cabeça, jogo de memória, tem um jogo da velha aqui que é bem legal, eles gostam bastante. Esses jogos que nós jogávamos na nossa infância, é bacana investir nisso ainda, até para que daqui a um tempo isso não se perca absolutamente e elas nem conheçam mais, né? Olha, Janine, isso que você coloca é fantástico, porque são os materiais não estruturados que muitas crianças mais antigas como nós pegaram. Às vezes brincar com pedras, brincar com conchinhas, que tem muito aqui em Florianópolis, potinhos com areia, potinhos com água. Para quem é bem antigo e do interior, utilizava o milho como bonequinha. Esses elementos da natureza não estruturados são ótimos para o desenvolvimento da criança. Vocês, por exemplo, pais, quando vocês vão comprar agora esses brinquedos novos para eles, vocês sentem que deixa um pouco a desejar em relação ao que vocês tinham quando crianças? Ou vocês também se surpreendem, tem coisas das quais vocês gostam e admiram, mas sentem falta de algumas coisas também? Olha, eu acho que tem uma relação de que hoje a oferta ela é muito maior do que quando nós tínhamos a opção de poder ganhar ou ter um brinquedo. Só que, no entanto, essa oferta, ela também, às vezes, te conduz a caminhos de você, como a Fábio falou, colocar o teu sentimento no presente que você gostaria para você e esquece que você tem que dar para o teu filho e com a intenção de que aquele brinquedo ele seja educativo, ou seja, que você tenha um viés para que você, ao mesmo tempo que ela se divirta, ela consiga captar daquele brinquedo algo que vai, numa próxima fase ou numa outra situação, ela vai aprender com aquilo. E a gente percebe que esses brinquedos, eles realmente, por exemplo, tem alguns que às vezes você não valoriza, mas eles dão um ganho de coordenação motora gigante para a criança. E é uma coisa simples, sabe? Uma criatividade, né? Que desenvolve com uma massinha. A Catarina brinca um tempão com massinha. Faz bolinhas, faz bonequinhas, amassa, faz rolinho, um monte de... E tem umas nuances que a Fábio colocou, umas sutilezas que, por exemplo, às vezes um brinquedo, como ela estava falando ali do Dedoche, a criança cria uma história particular em função da história que ela ouviu na escola a professora contar e ela cria essa história para o mundo dela, porque nem sempre ela vai lembrar de toda a sutileza da história contada, do detalhe pela professora, e ela cria na casa dela, ela reproduz e a gente se espanta do tamanho de criatividade que ela desenvolve. Nós sabemos que a história tem aquele roteirinho e ela cria uma outra situação completamente com os mesmos personagens. Ela vira a princesa, né? E tudo mais. Bom, eu quero saber, aproveitar que o papai tá ali com a Luísa, a gente sabe, por exemplo, na idade da Catarina, que é um pouquinho maior, ela já tem mais autonomia de entrar numa loja e pontuar o que ela quer ganhar, né, Fabiana? Depois eu queria saber, inclusive, se é interessante que a criança escolha. Mas e no caso da Luísa, ela também fica eufórica na loja de brinquedos, pai? Fica. De alguma forma, a gente não consegue evitar
que elas tenham contato com a Peppa Pig, com os bonequinhos, os personagens né? do momento, Eles né? identificam na televisão, né? E claro, é tudo colorido, é tudo fantástico, lindo. Então, ela adora. Ela vê o porquinho e chama de porco. E, então, assim, para nós é legal, estimula, associa, mas a gente percebe também que a brincadeira está na forma que a gente coloca para eles. Um potinho pode ser uma brincadeira, uma simples folha de papel pode ser uma brincadeira de amassar e desamassar. Então, o estímulo, quem pode dar somos nós. E eles não percebem, no fim, se o brinquedo é caro, se é barato. Eles querem mesmo se divertir, né? Fábio, é interessante, então, portanto, muito bacana o que o pai falou. Em relação às crianças escolherem, é bacana dar esse espaço para elas? Olha, as crianças maiores, como eu comentava antes, eles vão deixar claro as suas preferências. E não há problema nisso, né? Mas tem que entrar aí o discernimento do pai de verificar se aquilo vai ser educativo para a criança, porque a função da brincadeira é promover para a criança um ensaio para a vida real, né? E o brinquedo é um objeto que ensaia justamente essa vida. Então, o pai é que tem que estar atento e ver se aquilo, esse tipo de experiência que esse brinquedo vai proporcionar para o meu filho é adequado para o seu desenvolvimento, ou se a criança se interessa por algum brinquedo que brinca sozinho, porque eles são extremamente atrativos, ou mesmo por esses equipamentos todos tecnológicos que tem hoje. Isso atrai as crianças, né? E nesse momento o pai é que precisa entrar, isso, ele vai interferir e vai dizer, tudo bem, você está interessado, mas esse aqui é mais adequado para você. E uma questão, acho que é importante a gente ressaltar, geralmente tem aqueles brinquedos que são chamados brinquedo de menina, brinquedo de menino. É bacana que os pais, nas idades em que as crianças ainda são muito pequenininhas, já direcionem sobre o que é de menina e o que é de menino, ou os pais dessas novas gerações podem justamente investir nisso, que é de deixar as crianças livres para escolherem brincar com o que lhes for mais atrativo. Isso é algo, a sua segunda opção, digamos assim, deixar a criança mais livre, porque esse tipo de diferenciação, ele cabe mais para nós como adultos. A criança dessa faixa etária não tem nenhum tipo nem de preconceito, não tem problema quando eles compartilham um banheiro, porque isso são tabus mais dos adultos do que deles. Então, para eles, menino brincar com boneca, menina brincar com carrinho, não tem problema. Se isso está atendendo às experiências que a criança necessita, está adequado. As cores, muitas vezes, o azul do menino, o rosa, são coisas, com perdão da expressão, eu diria até um pouco bobas, né? Porque é algo que está satisfazendo uma experiência que a criança requer, que ela necessita, então não é necessário fazer essa separação. Mais tarde, não tem problema nenhum, quando forem adolescentes, isso vai ficar, né? Até mais natural, na verdade, né? Exatamente. Bom, para finalizarmos rapidinho, Fabiana, pontuar. Falamos dos primeiros anos de vida, agora bem rapidinho, dos 5 aos 7 é bom investir em livros, né? Mais contação de história, jogos, como eu comentei antes, os jogos de montar. Quando a criança fica maior, próximo dos 7 anos, esses jogos que requerem raciocínio, que vão começar iniciação ao xadrez. E se for bonecos que não tenham as expressões demarcadas, mas algo que permita que a criança imponha aí a sua criatividade e a sua imaginação. Dos 7 aos 10... Dos 7 aos 10, aí jogos mais complexos e muitas coisas que envolvam movimentação física também. Iniciação esportiva é algo que pode entrar em cena também. Sim. E a partir disso que as crianças começam a entrar naquela fase da adolescência já? Muito interessante o trabalho com mitos. Na primeira infância que a gente tem aqui contos infantis, e a partir dos 12 até, eu diria um pouco mais, 16 anos, muita mitologia, porque isso vai dando modelos, exemplos para os nossos jovens, que hoje está um pouco difícil também de encontrar, né? É verdade. Portanto, muito obrigada, então, a Fabiana Tumela, que é do Colégio Florença. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. Muito. Obrigada aos pais também. Parabéns pelas meninas. Um ótimo Natal para vocês e muitas brincadeiras para a família toda. Muito obrigada. Muito obrigada. O TV Com Tudo Mais faz uma pausa e na volta vamos falar sobre sexualidade, especialmente sobre aqueles hábitos que podem conservar e prolongar a vida sexual, especialmente para os homens. A gente já volta.